Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com o módulo 8, camada de rede. Característica da camada de rede. Bom, pessoal, a camada de rede é a terceira camada, né? Considerando o modelo OSI. Nós temos basicamente dois protocolos principais na camada de rede, que é o IPv4 e o IPv6, né? Aqui ele fala nesse gráfico aqui que a camada de rede ela vai pegar o segmento que vem da camada 4, né, no processo de encapsulamento, e vai encapsular o segmento, né, que desceu, digamos assim, que foi encapsulado da camada 4 para a camada 3. Ok? Então, o que ele diz mais aqui? Fornece serviço para permitir que dispositivos finais troquem dados. IPv4 e IPv6, a camada executa 4 operações. Endereça os dispositivos finais, né? Obviamente o nível de endereçamento IPv4 e IPv6, faz o processo de encapsulamento da camada 4 para a camada 3 e da 3 para a 2, né? O roteamento, que talvez seja uma das principais funções, né? E o desencapsulamento, quando for, obviamente, no destino, né? No processo, aqui é a origem e aqui o destino, encapsula de um lado, desencapsula do outro. O encapsulamento IP, então o que ele mostra aqui? Ó? Aqui eu estou a nível de camada 3 e aqui eu tenho a camada 4. Então a camada 4, eu tenho aqui o header do segmento e os dados que vieram da camada superior. Essas informações todas viram dados, né, no pacote, viram dados no endereçamento IPv4 ou IPv6, ok? Então o IP encapsula o segmento da camada de transporte, o IP pode usar IPv4 ou IPv6, o pacote IP será examinado por todos os dispositivos da camada 3, né, onde for passar por um roteador, que é um dispositivo da camada 3, ele vai ser observado, né? E o endereço IP não muda da origem para o destino, né? Então, se você vai fazer um ping numa máquina que está do outro lado do planeta, o IP ele vai permanecer inalterável por todo o trajeto de saltos que ele fizer. O NAT mudará o endereçamento, mas será discutido em um módulo posterior, tá? Muito bem. O que ele mostra aqui? O IP deve ter baixa sobrecarga e pode ser descrito como sem conexão, melhor esforço e independente da mídia. O que é sem conexão? O IP ele funciona parecido com uma carta convencional. Quando chega uma carta para você na sua residência, simplesmente você não foi avisado que iria uma carta para você. Uma carta. Tá? Então, ele não tem uma conexão prévia. Então, não tem uma conexão para que depois haja uma transmissão do endereçamento IP. Chegou, chegou. Melhor esforço. A rede na camada 3, ela faz o melhor esforço para entregar, mas não é garantido. Pode haver perda de pacotes. E independente da mídia. Olha, independente da mídia, pode estar usando Wi-Fi, rede cabeada, fibra ótica. A mídia que está lá na camada 1, pouco importa. Ou melhor, não importa. Então, quando ele diz aqui, ó, IP não tem conexão. Então, nenhuma conexão é estabelecida com o destino antes do envio dos pacotes de dados. A nível de camada 3, não há nenhuma conversação prévia, a nível de camada 3. Não há informações de controle necessárias, sincronizações, confirmações, né? Isso na camada 3. Tá? Vai haver esse processo, mas aí nós vamos ver na camada de transporte. Camada 3, que nós estamos focando aqui, não há nada com relação a sincronizações, confirmações nesse processo. O IP receberá o pacote quando ele chegar, mas nenhuma pré-notificação é enviada por IP, né? Vai ter outro protocolo para fazer isso, mas o IP não é a preocupação dele, não é o objetivo dele. O objetivo dele é entregar pacotes. Se houver necessidade de tráfego orientado para a conexão, outro protocolo irá lidar com isso normalmente, e em outra camada, ok? Então, aqui ele mostra um exemplo de uma carta que é colocada nos correios, quando chega, chega, né? Não há um anúncio prévio. Por que ele considera o melhor esforço, né? Aqui ele traduzindo em forma de gráfico e tal. Então, você tem aqui, por exemplo, uma transmissão que ela gerou 3 pacotes aqui nesse gráfico, tá? Aí vai haver o processo de roteamento, passar por uma série de saltos, e obviamente que um determinado local dessa passagem de transmissão pode perder o pacote. E no final, em vez de chegar os 3, chegaram apenas 2. Então, houve uma perda de informações.
Por isso que ele chama de melhor esforço, né? Mas não é garantia de entrega. Quem vai te proporcionar essa garantia, possível garantia de entrega, já é outro protocolo em outra camada. Então, o IP não garantirá a entrega do pacote, o IP reduziu a sobrecarga, uma vez que não há mecanismo para reenviar dados que não são recebidos. O IP não espera confirmações, o IP não sabe se o outro dispositivo operacional recebeu ou não o pacote. Não é função da camada 3 fazer esse procedimento. Independente da mídia. Aqui eu posso ter um cabo Ethernet, cabo serial, fibra ótica, posso ter aqui um cabo Ethernet novamente e wireless. Tá? Então, o meio físico não importa, pelo qual as informações da camada 3, que foram encapsuladas até chegar a nível de sinalização em zeros e uns na camada 1, não tem a menor importância. Então, ele não pode gerenciar ou corrigir pacotes não entregues ou corrompidos, o IP não pode retransmitir após um erro, o IP não pode realinhar pacotes fora de sequência, o IP deve depender de outros protocolos para essas funções. Tá? Voltando aqui rapidamente, você tem aqui 3 pacotes, foi enviado 1, 2, 3, e pode ter chegado 3 e 1, ou 2 e 3, ou 1 e 3, ou 3 e 1, tá? Fora da ordem, e não é função do IP. O IP não pode realinhar pacotes fora da sequência. O protocolo IP independe do meio físico. O IP não se preocupa com o tipo de quadro exigido na camada de link de dados ou do tipo de mídia física. Tá? Pouco importa por onde ele vai, contanto que ele vá. Aqui ele mostra, continuando ainda independente da mídia, né? A camada de rede estabelecerá a unidade máxima de transmissão, que é a MTU. A camada de rede recebe isso a partir de informações de controle enviadas pela camada de link de dados. Em seguida, a rede estabelece o tamanho da MTU. Unidade máxima de transmissão é porque é o seguinte, pessoal, dependendo da mídia, né, por onde vai trafegar, os quadros podem sofrer alguma alteração no tamanho. Quadro, eu estou falando já na camada 2, para poder colocar no meio da camada 1. Então, isso é uma informação interessante e importante para a camada 3, para que ela saiba qual é a máxima taxa de transmissão, né, unidade máxima de transmissão, que ela pode gerar para as camadas inferiores, para que haja efetivamente a transmissão. Fragmentação ocorre quando a camada 3 divide o pacote IPv4 em unidades menores. Então, ele percebendo a MTU de um determinado meio físico, informado, ele pode pegar essa camada, esse pacote e dar uma fragmentada nele para poder caber, entre aspas, né, caber no quadro que vai ser enviado. Entretanto, fragmentação, como está dito aqui, causa latência, claro, em vez de mandar de uma vez, vai ter que dar uma fragmentada, né? IPv6 não fragmenta pacote. Exemplo, o roteador vai de Ethernet para WAN lenta com uma MTU menor, tá? O pacote IPv4, né? O IPv4 é o principal protocolo de comunicação para a camada de rede. O cabeçalho de rede tem muitas finalidades. Ele garante que o pacote seja enviado na direção correta. Por quê? Ora, com o endereço IP de destino. Ele contém informações para o processamento da camada de rede em vários campos. As informações do cabeçalho são usadas por todos os dispositivos de camada 3 que manipulam o pacote. Toda passagem. Onde passar por um dispositivo da camada 3, seja ele roteador, switch, ele vai ter que ser investigado, digamos assim. Então, características do IPv4, né? Olha, aqui nós temos uma série de informações no cabeçalho. Aqui embaixo, nós temos o endereço IP de origem e o IP endereço de destino. Aqui vem os dados, mas aqui nós temos uma série de informações no cabeçalho. IPv4 é binário, contém vários campos. O diagrama é lido da esquerda para a direita, 4 bytes por linha. Os dois campos mais importantes, obviamente, é o endereço de origem e o endereço de destino. Tá? E aqui ele mostra algumas funções de alguns dos campos. A versão será V4, no caso de V6, né? V4 ou V6. Serviço diferenciado é usado para QoS, né? Principalmente, por exemplo, no caso de uma telefonia, você precisa dar um tratamento diferenciado para um pacote de voz, né? Soma de verificação do cabeçalho, tempo de vida, o TTL, a contagem de saldos da camada 3. Imagine que você vai mandar um pacote daqui para o outro lado do planeta, né? E ele sai, quando ele é gerado na tua máquina, ele sai com um valor de TTL, um valor numérico de TTL. Vamos colocar aqui, imaginando aqui 50.
Cada salto, cada passagem por um roteador, por um dispositivo da camada 3, esse TTL ele é decrementado de uma unidade. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro. Então, se começa com 50, no primeiro salto ele baixa para 49, 48, 47 e assim por diante. Qual é a finalidade desse tempo de vida? É quando um roteador ou um dispositivo da camada 3 receber um pacote que está, por exemplo, e esse pacote zerar, o contador dele for caindo por cada passagem até zerar, quando zerar, esse dispositivo ele não encaminha mais esse pacote. Por quê? Porque ele já está rodando na internet há muito tempo e não encontrou ainda o seu destino. O TTL normalmente começa de 255 ou 128. Então, é muito salto que ele deu, que ele rodou pelo mundo e ainda não encontrou o seu destino. Provavelmente, esse pacote está em loop, então ele vai ser eliminado pelo dispositivo da camada 3. Quando se tornar zero, o roteador descartará o pacote, porque possivelmente ele está em loop. Não encontrou o destino depois de tanto salto, não vai encontrar mais. Protocolos. IDS é protocolo do próximo nível, ICMP, TCP, o DP, né? E aí tem o endereço IP V4 de origem e de destino, com 32 bits cada um deles. IPv6, né? Por que surgiu o IPv6? O esgotamento do IPv4, não tem mais endereço IPv4 para ser fornecido, né? O que se encontra hoje, às vezes, é a empresa que já passou toda para IPv6 e devolve a faixa de IPv4 que ela utilizava. Mais novos, IPv4 não existe mais. Falta de conectividade de ponta a ponta. Para que o IPv4 sobreviva esse tempo, o endereçamento privado e o NAT foram criados, né? Maior complexidade de rede. O NAT foi concebido como uma solução temporária e cria problemas na rede. O que é um NAT, pessoal? Quando você está usando a internet na sua residência, quando você está usando numa LAN house, normalmente qual é o endereço IP? Você já teve a curiosidade de ver qual é o endereço IP que você usa? Eu vou chutar aqui que é 192.168 alguma coisa. 192.168.0, 010, 020, 030. O seu micro, o seu notebook. Esse endereço é um endereço privado, ele só funciona dentro da sua residência. Isso porque o teu roteador, o teu aparelho que se conecta com a tua operadora, ele faz um processo de NAT. Ele recebe o endereço IP da WAN, fornecido pela tua operadora, válido na internet, mas ele usa esse único endereço para que todas as máquinas da tua rede possam fazer acesso à internet. Com que endereço interno? Com endereço privativo, com endereço IPv4 privado. Esse endereço IPv4 privado, ele não sai para a internet. Ele é usado somente internamente. E é isso que é o NAT, né? Um tradutor de endereço de rede, né? Network Address Translation, ok? E o NAT vai causar latência e alguns problemas, né? Oportunamente, nós vamos estudar o NAT mais a fundo. Então, aqui nós temos uma comparação da quantidade de endereços do IPv4, né, que nós temos aqui, e do IPv6. Enquanto o IPv4 gera na ordem de 4 bilhões de endereços, o IPv6, 341 decilhões de endereços. Tá? Então, o IPv6 foi desenvolvido pelo IETF, supera as limitações do IPv4 e algumas melhorias. Aumento do espaço de endereço, de 32 para 128 bits. Pessoal, 32 para 128, é 4 vezes a mais. Não, porque cada bit acrescentado a 32 é um aumento exponencial. Então, vai de 32 para 128 exponencialmente até chegar em 128. Por isso que é 341 decilhões. Manipulação aprimorada de pacotes. O cabeçalho IPv6 foi simplificado e elimina a necessidade de NAT. O NAT foi criado por quê? Porque tinha uma redução de endereços IPv4. Ora, com 341 decilhões não tem essa necessidade de estar se privando de endereço. Então, o NAT não é necessário. Aqui a gente tem um layout aqui, né, do cabeçalho IPv6 e você dá para observar que o cabeçalho IPv6 ele é bem resumido, né, em quantidade de campos. Tá? Em quantidade de campos. Aí tem o endereço IP de origem e de destino. Então, o cabeçalho IP é simplificado, mas não menor. O cabeçalho é fixado em 40 bytes ou octetos de comprimento. Vários campos IPv4 foram removidos e alguns campos IPv4 foram removidos para melhorar.
como flag, deslocamento de fragmentos, soma de verificação de cabeçalhos. Muito bem, aqui ele tem algumas informações. Versão, aí ele vai mostrar agora o V6, né? Classe de tráfego para QoS mantido. Rótulo de fluxo, informa o dispositivo para lidar com rótulo de fluxos idênticos da mesma maneira. Tamanho da carga. Próximo cabeçalho. Limite de saltos, que faz o mesmo papel do TTL, né? Faz o mesmo papel. E aí temos endereço IP V6, né? Aqui está V4 ainda, né? V6 de origem e V6 de destino, cada um deles com 128 bits. O IV6 também pode conter cabeçalhos de extensão. Características do cabeçalho de extensão: fornecer informações opcionais, são opcionais, são colocados entre o cabeçalho de IPv4 e a carga útil, podem ser usados para fragmentação, segurança e suporte à mobilidade. E, ao contrário do IPv4, os roteadores não fragmentam pacotes IPv6. Como um host faz o processo de roteamento? Pessoal, aqui nós temos, neste gráfico, nós temos aqui um roteador, temos o switch e aqui nós temos duas máquinas. Então, aqui é um segmento local e aqui o roteador está partindo para outra rede. Ele coloca até aqui uma nuvem, né, para dar a entender que esse host remoto está em uma rede na nuvem, tá? Ora, quando esse PC1 vai mandar para o PC2, quando no mesmo segmento, quando ele está na rede local, tá? Ele manda diretamente para a máquina, né? Ele manda o endereço, manda o pacote, o quadro, diretamente para a máquina. Mas quando ele precisa enviar para um host que está fora do ambiente da rede local, ele envia para o default gateway, que é a porta do roteador que participa do mesmo segmento. Então, observa aqui que eu tenho 92.68.10.0/24. Essa máquina aqui é a ponto 10, ou seja, é um 92.68.10.10. Essa aqui é a 15, é um 92.68.10.15. E a porta do roteador é um 92.68.10.1, ou seja, essa porta do roteador pertence a essa rede aqui também, tá? Então, o que ele diz aqui sobre encaminhamento de host? Os pacotes são sempre criados na origem. Cada dispositivo host cria sua própria tabela de roteamento, ou seja, esse roteador, esse PC1, esse PC2, eles têm a sua própria tabela de roteamento. Um host pode enviar pacotes para o seguinte: para ele mesmo, que seria no IPv4 127.0.0.1, mas não só ele, isso aqui é só o primeiro endereço. Toda essa rede 127 pode ser usada para fazer um ping na própria máquina. E tem o IPv6, que o endereço é 2.2.1. Aí, no caso do IPv6, é só esse endereço 2.2.1 que é usado para o teste de loopback, que é pingar nele próprio. Então, o host pode pingar nele próprio, pingar em hosts locais, que está na mesma LAN, e em hosts remotos, que não estão na mesma LAN. O dispositivo de origem determina se o destino é local ou remoto, né? Então, essa máquina PCU, quando ela vai enviar alguma informação ou para a máquina local ou para uma máquina remota, é ela que vai determinar se o destino é local ou remoto. E como é que ela faz essa determinação? Ora, no IPv4, a máquina vai usar o seu próprio endereço IP e sua própria máscara de subrede para saber se o endereço que ela quer atingir, que ela quer enviar, pertence ao mesmo segmento dela ou não. E o IPv6 usa o endereço de rede e o prefixo anunciado pelo roteador para obter o mesmo resultado, ou seja, saber se a máquina é local ou se a máquina é remota. O tráfego local é despejado na interface do host a ser tratado por um dispositivo intermediário e o remoto é encaminhado para o default gateway, que é a porta do roteador que pertence a esse segmento de rede. Um roteador on switch da camada 3 pode ser um gateway padrão. Qualquer dispositivo da camada 3 pode ser um gateway padrão. Recursos de um gateway padrão. Ele deve ter um endereço IP no mesmo intervalo que o resto da LAN, né? Foi aquele que eu falei, aqui. Ele ponto 1, ou seja, ele pertence a essa mesma rede 92.68.10 do que essas outras duas máquinas. Ele pode aceitar dados da LAN e é capaz de encaminhar o tráfego para fora da LAN. Ele pode rotear para outras redes. Essas são as funções do default gateway. Se o dispositivo não tiver um default gateway ou um gateway padrão estiver incorreto, cadastrado, configurado incorreto,
ele não vai poder sair da rede local. Então, o host é roteado para o gateway padrão, né? Um host saberá o gateway padrão estaticamente ou por meio de um DHCP. Ou seja, como é que uma máquina, um PC1 aqui da vida, recebe esse endereço IP? Ou o administrador, tem duas maneiras, ou o administrador foi lá na configuração do sistema operacional de PC1 e colocou 192.168.10.0/24 com default gateway, etc., ou ele recebeu por um servidor DHCP que entrega dinamicamente os endereços IPs. Numa rede pequena, você pode colocar os endereços de forma estática. Numa rede com uma quantidade já considerável de máquinas, obrigatoriamente você vai ter que ter um servidor DHCP. Tá? Muito bem, então o IPv6 envia o default gateway através de uma solicitação do roteador, e o default gateway é uma rota estática, que será uma rota de último recurso na tabela de roteamento. Todos os dispositivos na LAN precisarão de um default gateway para enviar tráfego remoto, ou seja, você só consegue sair da tua rede local se você tiver um default gateway configurado corretamente. Então aqui ele mostra no Windows, no PC1, uma tabela de roteamento. Então as nossas máquinas, os nossos tablets, nossos celulares, nossos hosts, microcomputadores, possuem uma tabela de roteamento local, sem a qual ele não consegue enviar as informações. Tá? A gente pensa que talvez a tabela de roteamento é só para roteador, para suíte camada 3. Não. As máquinas individuais elas precisam de ter sua própria tabela de routing, né? Então, aqui nesse caso, com o comando netstat-r ou route-print, você consegue esse resultado de mostrar a tabela de roteamento. Tá? Que ele mostra aqui a rede, a máscara, o default gateway, a interface e a métrica para atingir. Introdução ao roteamento. O que acontece quando o roteador recebe um quadro do dispositivo host? Observa aqui, essa máquina PC1 quer enviar um quadro para 10.1.1.10, que é essa máquina bem aqui, né? Essa máquina bem aqui, ó, 10. 10.1.1.10, né? Ela quer enviar para essa máquina aqui. Inclusive, esse endereço aqui tá equivocado, né? Aqui teria que ser 10.1.1.0, que é a rede, e aqui a máquina 10.1.1.10, né? Faça logo essa observação. Que não é um 2, aqui tem que ser um 1. Perfeito, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Então, ela enviando, né? O endereço IP de origem vai ser o 92.168.10.10 e o de destino 10.1.1.10. Muito bem. Ora, o que a gente viu? Como ele identifica que o endereço de destino é diferente do endereço dele, ele manda para o default gateway. Chegando no default gateway, que é o passo 2, esse aqui é o passo 1, passo 2, o que o default gateway vai fazer? O R1. Ele vai receber na interface gigabit 0/0/0, desencapsula para a camada 2 e verifica que o endereço MAC é para ele, desencapsula para a camada 3. Ora, quando ele desencapsula para a camada 3, ele vai. Qual é o endereço de destino? É 10.1.1.10. Ora, 10.1.1.10 pertence à rede, aí essa aqui é a tabela de roteamento de R1. Essa informação está neste roteador R1. Pertence à rede 10.1.1.0. Como é que eu chego nesse roteador? Como é que eu faço para chegar nele? Via R2. Que R2 é o próximo roteador. O que ele faz? Ele pega esse quadro e encaminha para o próximo roteador, para essa próxima interface aqui de R2. No caso aqui é o passo 3. Ó. Destino 10.1.1.10. Ok? Então, retomando, PC1 identifica que é uma rede diferente, manda para o default gateway recebe, verifica que é 10.1.1.10, verifica que a rede 10.1.1.0 vai na tabela de roteamento e tem que mandar para a R2, que é o próximo salto. Ok? Então, há 3 tipos de rotas na tabela de roteamento no roteador. Uma conexão direta, remota e padrão. O que é uma conexão direta? Conexão direta, observa aqui em R1. A gigabit 0/0/0 é uma conexão direta. Por quê? Porque está fisicamente conectado ao roteador. Gigabit 0/0/1 é uma conexão direta, porque está fisicamente conectado ao roteador. Então, o que ele diz aqui? Essas rotas são adicionadas automaticamente pelo roteador, desde que a interface esteja ativa e tenha o endereçamento. Ou seja, você fez a configuração correta, deu IP e no shutdown, levantou, pronto, ela vai para a tabela de roteamento automaticamente. Remoto.
Essas são as rotas em que o roteador não tem uma conexão direta e pode ser aprendido manualmente ou dinamicamente. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma rota, uma rede remota. Essa rede remota ela pode ser aprendida por esse roteador R1 de duas maneiras. Ou manualmente, como manualmente. O administrador de rede vai lá e coloca a configuração, os comandos que nós vamos ver já já, adequados para que seja criada uma rota manual para chegar até essa rede. Ou dinamicamente usando protocolos de roteamento. Então, R1 e R2, usando protocolos de roteamento iguais, podem trocar informações e cada um vai aprender sobre as rotas que cada um possui. Rota padrão encaminha todo o tráfego para uma direção específica quando não houver correspondência na tabela de roteamento. A rota padrão se assemelha ao default gateway dos hosts. Se assemelha. Muito bem. O roteamento estático. Aquele caso anteriormente, onde R1 precisa aprender sobre como chegar na rede 10.1.1.0. Aqui está correto, aqui não está 1.2, né? Anteriormente estava 1.2 aqui. 10.1.1.0, né? Como é que eu ensino ao roteador com uma rota estática, uma rota manual? Eu faço o seguinte comando, ó, aqui em R1, no modo de configuração global, IP route. Qual é a rede? 10.1.1.0. Qual é a máscara? 255, 255, 2550. O que eu faço quando eu encontrar uma rede dessa? Você vai dar um salto para 209, 165, 200, 226. E quem é esse endereço? Olha, o endereço vem aqui, ó. É o próximo salto. Então, quando chegar um pacote da rede 10.1.1.0 com esta máscara, o que ele faz? Dá um salto para 226. E o roteador R2 faz a entrega final. Ok? O que acontece, por exemplo, nesse gráfico aqui embaixo, você tem uma rota estática de R1 para R2 e esse link cai. Por algum motivo, cai. Né? Dá um shutdown no link, um problema técnico. Ora, só tem uma solução. Você tem um caminho alternativo, mas precisa ser ensinado, precisa ser configurado outra rota estática de R1 para R2 para chegar até a rede 10.1.20/24, ok? Então, assim, a rota estática ela é muito interessante porque ela é de baixa sobrecarga para o equipamento, para o roteador, mas ela é toda manual. Tá? Você tem que fazer as configurações todas manuais. Então, e o protocolo de roteamento dinâmico? O protocolo de roteamento dinâmico você configura de tal maneira que os roteadores ficam conversando um com o outro automaticamente, trocando informações sobre as rotas e as redes que cada um possui. Neste caso aqui, se estiver com roteamento dinâmico, o que acontece? Quando o link cai, automaticamente a rota é desviada para um caminho alternativo. Essa é a grande vantagem do roteamento dinâmico. Descobrir redes remotas, manter informações de roteamento atualizadas, escolher o melhor caminho, encontre novos caminhos, se houver, quando houver necessidade de mudança na topologia. Aqui esse comando é um comando muito importante, né, que é o show IP route, aquele bem aqui, o show IP route. Ele vai te mostrar a tabela de roteamento de R1, aqui nesse caso aqui, ó, R1, está em R1. Então, ele chamou a atenção aqui em algumas letras amarelas, que diz aqui, ó, S de estática, asterisco de candidato a default. Então, se você observar aqui, ó, ele tem aqui, está dizendo S e asterisco, ou seja, essa rota foi estática, foi entrada estaticamente, e ela é candidata a default. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Qualquer rede com qualquer máscara, né, você vai dar um salto para 209.165.200.226 pela gigabit 0/0/1, que é essa bem aqui. Então, qualquer outra rede, você vai dar uma saída, para um salto para 226, saindo por esta interface. É isso que está sendo dito aqui. E esse é o default gate, porque ele está dizendo o quê? Qualquer rede com qualquer máscara. Esse O, esse C, esse L é o quê? O é de quê? Vamos procurar aqui na tabela. O aqui, ó, de OSPF. Então, O foi uma rede que ele aprendeu dinamicamente pelo protocolo OSPF como chegar na rede 10.1.1.0. Né? 10.1.1.0. C é de diretamente conectada. 192.168.10.0 é diretamente conectada. Esse outro C é 209.165.200.224, que é essa outra rede também diretamente conectada.
Bom, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.